e as pessoas todas em casa. Estava apenas nós aqui na igreja. E aquelas cadeiras vazias simplesmente machucavam ou machucaram o meu coração. E quando eu cheguei um dia aqui, que ia ser fechada a porta da igreja, a igreja ia se fechar. Fiquei muito triste. Eu vi os bancos tudo vazio assim, o pastor também ficou olhando para mim, o que que eu faço? Em um ano que muitas pessoas, muitos irmãos choraram. E eu olhava assim para alguns irmãos naquele dia, tinha alguns preocupados mesmo, né? Porque a máscara, ela demonstrou mesmo aquela grande preocupação. Era um ano par e ao mesmo tempo ele se tornou ímpar, porque nós tivemos que reinventar. Há exatamente um ano, estávamos assim, agradecendo por mais um ano, celebrando com a família, amigos e nossos irmãos. Mas algumas horas depois, durante a primeira Santa Ceia de 2020, seria profetizado pelo nosso pastor: este ano será um ano de muitas perdas. Janeiro. O ano começava confirmando tudo que o ano anterior havia iniciado. As bolsas de valores confirmavam um movimento de alta, lucros crescendo, os empregos aumentando e tudo parecia bem. Mas, já em janeiro, fortes chuvas castigaram o sul do nosso estado e isso gerou um grande movimento de solidariedade nacional. Não foi diferente aqui na nossa igreja. Mais de 300 cestas básicas, 5.000 litros de água, produtos de limpeza, material de higiene pessoal, roupas, calçados, alimentos não perecíveis. Todo esse material foi coletado em apenas 12 dias, graças ao apoio de voluntários de toda a igreja que se disponibilizaram e se envolveram nessa grande obra de ação solidária. A primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Mateus enviou 2 caminhões com mais de 20 toneladas arrecadadas em doações, que ajudarão os moradores de Iconha, Muniz Freire, Alfredo Chaves e Castelo, cidades do sul do estado que foram fortemente atingidas pelas chuvas. Fevereiro. No feriado de Carnaval, realizamos o Retiro Peniel. O evento foi marcado por muita celebração, comunhão, adoração, palavra de Deus e louvores. Foi um grande avivamento na juventude da igreja e muitos jovens tiveram de verdade o primeiro encontro com Deus naqueles dias. Paz, foi maravilhoso. Eu fui com a expectativa de zero, praticamente zero. Eu já fui da Assembleia na minha adolescência, me desviei por causa dos costumes, eu achava que os costumes eram muito rígidos. Fiquei um tempo fora da igreja, voltei para a Igreja Batista Calvário e eu tive um convite de um amigo meu para ir no retiro. Eu fui para o retiro, fiz um propósito com Deus, que eu não queria só se divertir. Porque muitos acham que o retiro é só para se divertir, mas também buscar a Deus. Eu tive um tempo com Deus para buscar Ele e sentir que Ele poderia me dar um renovo novamente, que eu estava precisando. Foi culto após culto e recebendo a presença de Deus, sentindo mais o renovo a cada instante e me diverti muito. E indico para os jovens, adolescentes, casados, entendeu? Que possam ir buscar de Deus também nos retiros, porque lá também é um lugar de busca. Porém, em outros lugares do país, aconteciam os desfiles das escolas de sambas, onde grandes ataques foram feitos contra a Igreja de Cristo.
não era novidade. Mas parecia que dessa vez perderam toda a noção. O Hospital de São Paulo confirma o primeiro caso de coronavírus no Brasil. E na Europa, o avanço da doença preocupa. Mais uma morte foi confirmada na França. Enquanto os primeiros casos do novo coronavírus eram registrados no país, ainda não havia nenhum caso na nossa região. Sendo assim, prosseguimos com nossas atuidades e nem nos demos conta que no dia 14 de março seria a nossa última Santa Ceia. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Você conseguiu apresentar o teu cálice ao Senhor. E Jesus então, ele, na sua despedida, conforme disse o pastor Ezequiel, ele então agora toma o cálice e dá a todos e diz: tomai e bebei, este é meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos, por São Mateus, por essa Assembleia de Deus, para a remissão de pecados. E o nosso último culto antes da pandemia, a segunda com Deus, do dia 16 de março. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Guarde aí, ó, guarde aí, ó. A paz do Senhor a todos. Com muita responsabilidade, que venho trazer alguns esclarecimentos. Com o agravamento da crise e a confirmação de um caso na cidade de Linhares, cidade esta próxima ao nosso município, entendemos que precisamos contribuir com as autoridades constituídas, pois a igreja como instituição contribui para o bem comum de todos. São tomadas as seguintes medidas para que se evite a aglomeração de pessoas a partir do dia 19/3/2020 até o dia 26/3/2020. Estão suspensos todos os cultos e eventos no Templo Matriz e nas congregações do campo. Fica estabelecido que os obreiros, dirigentes de congregações, incentivem nossos membros a estarem fazendo culto em seus lares. Nós vamos utilizar as nossas mídias digitais para continuar cultuando ao nosso Deus nesse período dessa pandemia. Foi um baque, um golpe. Poderíamos pensar que o ilustrado nas avenidas do samba tornara-se real. Mas não. Deus está no controle de tudo. E então, apesar de tudo, nós crescemos. Esse culto da foto com a igreja vazia foi o primeiro recorde de telespectadores em nossas lives. Sim, o primeiro, pois depois disso, só crescemos. Sabemos, Senhor, que por mais difícil que seja a situação, Deus está no controle. O controle está nas tuas mãos, Senhor. A tua palavra diz em Isaías que tu és aquele que se assenta sobre o globo da terra, Senhor. Então tudo está em tuas mãos. Pai, muito obrigado pelas tuas bênçãos, por aqueles que estão nos assistindo, por aqueles que serão curados, Senhor, aonde chegar a nossa voz. Por aqueles que vão, Senhor, adorar a Ti com os louvores, por aqueles que vão dar ouvido à Tua palavra, e se tiver alguém afastado dos Teus caminhos, possa fazer um concerto nesta noite, em nome de Jesus.
Amém. A gente tinha uma audiência, assim, um pico de audiência de no máximo 100 pessoas ao vivo, né? E nesse dia do culto, o primeiro culto ao vivo da pandemia, a gente teve mais de 700 pessoas. Isso para mim foi um ponto muito positivo, que apagou toda a ruindade da pandemia, da doença. A gente ficou muito alegre, assim, pela igreja e pela mídia, né? Porque eu vi que a nossa igreja estava preparada para enfrentar. E nesse ritmo, transmitimos a nossa primeira EBD online, no dia 29 de março. E aqui conhecemos um casal que marcou as nossas manhãs de domingo, trazendo lindos louvores da harpa cristã. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Então a gente chegou aqui final de janeiro, passamos um mês, né? Um mês e pouco, e aí já começou a pandemia. Então a gente praticamente que estava ficando em casa o tempo todo, e como a maioria das pessoas, né? E quando o evangelista José Antônio nos convidou, né? Ele ligou, mandou uma mensagem para a gente. E aí nós aceitamos, né? Assim, ficamos um pouco assim, mas aceitamos, porque foi uma válvula de escape para a gente, porque a gente sempre amou muito a estar na igreja e não estava podendo, e a EBD, então, já faz parte da nossa vida, né? E aí nós aceitamos o convite e, graças a Deus, foi muito bom mesmo. A gente está louvando aqui na igreja, exaltando o nome do Senhor, mesmo sabendo, né, que a situação estava difícil, né, mas por não ver as pessoas, os irmãos na igreja, porque a gente passava a semana toda ali escolhendo o louvor da harpa, preparando para estar no culto, né, da EBD, exaltando ao Senhor. Na verdade, a EBD online ela foi bem desafiadora. Foi algo novo, nós não havíamos feito a EBD ainda nesta modalidade, mas esses tempos trabalhosos nos trouxeram esse desafio. Inicialmente, era até triste, a gente vinha para a igreja, não via os irmãos, e isso criava um certo vazio. Mas à medida que a gente vai desenvolvendo o trabalho, Deus vai dando graça, o Espírito Santo também vai trabalhando aos nossos corações, e a gente vai entendendo que as dificuldades elas também trazem oportunidade. Se de um lado não havia os irmãos nos ouvindo, porque esse calor humano é bom demais, e acho que isso é a principal marca da escola bíblica, quando a gente fala, o professor em sala, a gente não se comunica apenas com palavras, mas com as expressões, com o olhar, e não apenas o professor fala, mas também a gente tem esse retorno, esse feedback dos alunos da sala, isso é bom e isso enriquece. Isso aí foi um ponto negativo nesse momento da EBD online, mas de outro lado, a gente teve uma experiência muito interessante também. À medida que a gente ia transmitindo as aulas, havia uma interação, pessoas de outros estados, pessoas até de fora do país, estavam interagindo conosco, mandavam suas mensagens, faziam suas perguntas. Então, nesse aspecto foi legal. Então, a gente tem os dois lados. O lado
diríamos, talvez não muito positivo, é a ausência dos irmãos e essa presença física do calor humano, mas de outro lado foi bem interessante porque, de certa forma, se expandiu e a audiência da escola bíblica, ela se tornou até maior do que presencial. Então esse foi o ponto positivo. A pandemia, ela trouxe essa nova oportunidade de usar esses instrumentos que nós temos para difundir o Evangelho, a palavra de Deus. Abril. No mês de abril, em meio às adversidades, nos unimos, inclusive com outras denominações. Juntos realizamos um grande propósito de jejum e oração. Todos juntos nesse propósito. Foi também em abril que gravamos o primeiro vídeo Minuto com Deus. Mais uma iniciativa para alcançar o seu lar, levando fé e esperança para todos aqueles que ficaram presos em suas próprias casas. Veja um trecho do Minuto com Deus. Sabedoria que serve de introdução à coletânea do Saltério. O salmista, nesse contexto, diz que o justo é bem-aventurado. E o que significa ser bem-aventurado? Na Bíblia, uma pessoa bem-aventurada é aquela que tem felicidade, que desfruta do favor e da graça do Senhor. Abril foi também o primeiro mês sem Santa Ceia, uma coisa que para os mais jovens pode parecer um simples evento cancelado, mas que, perguntando às pessoas mais experientes da igreja, não há relatos de uma Santa Ceia cancelada em toda a história dessa igreja. Desde quando eu me batizei em Águas, em 1964, nunca foi cancelada, a não ser agora neste ano de 2020, né? Pela primeira vez, eu não me lembro de outra ocasião que nós tivemos que suspender um culto de Santa Ceia. E desta vez, neste ano, aconteceu isso. Então foi muito triste. Essa é a palavra que eu posso definir aqui, triste. Nos machucou não poder participar da Santa Ceia do Senhor. Um sentimento de muita tristeza, sabe, assim, no primeiro momento assim, um sentimento assim de perca, de algo muito estranho. Mas logo o Senhor falou comigo que Ele estava no controle, então a gente ficou mais alegre. Maio. Em maio, com maior entendimento sobre a doença, foi iniciado um novo trabalho com a juventude da igreja. A cesta jovem foi remodelada. Passamos a usar a nave do Templo Matriz para mais segurança com distanciamento e permitir o maior número de jovens no culto. Isso foi muito importante e, sem dúvidas, colhemos resultados no batismo. Foi uma caminhada. Foi o início de grandes coisas na minha vida e, principalmente, eu soube quebrar uma barreira enorme que eu tinha na minha vida, que era enfrentar a vergonha. No início eu não tinha, sabe, nenhum ânimo ou, sabe, um desejo de enfrentar essa barreira que eu tinha, que era a timidez. E na medida que eu crescia aqui junto com os meus amigos, meus irmãos que vinham aqui, eles me encorajavam sempre a caminhar mais e, como eles dizem, dar o lugar. E daí foi uma caminhada principalmente na Cesta Jovem, porque era um momento onde eu estava voltado apenas com pessoas da minha idade. E eu sempre tive essa barreira, eu sempre tive facilidade de conversar com pessoas entre crianças e mais velhos, mas quando eu era com os jovens eu tinha algo que, sabe, queria fazer voltar. Aqui foi um grande gatilho para mim, eu perdi quase toda a timidez e vergonha e eu agradeço aos céus, porque tudo foi um plano muito elaborado para Deus, para minha vida, e foi algo incrível. E eu pude conhecer mais pessoas, pude me aproximar mais das pessoas. E tudo que eu vejo agora é a graça de Deus sobre mim e isso é incrível. 2020 foi tudo para mim. Um primeiro passo inesquecível. A primeira caminhada, o primeiro degrau para ir para o céu. E é tudo. Meio sendo um momento que tantas pessoas estão sofrendo, mas também eu acredito que Deus, Ele permite o sofrimento para depois superabundar a graça. E as pessoas fortalecem no meio disso tudo, e eu agradeço ao Pai por ter nascido em uma época difícil, porque Ele vem me fortalecendo dia após dia para um grande projeto que Deus tem para minha vida, e não só para mim, mas todas as pessoas daqui. E só tenho a agradecer o pessoal daqui,
porque é uma verdadeira família, é uma caminhada, e mesmo que nem todos conhecem eu aqui, eu sei que a mão de Deus está sobre cada um deles, e indiretamente eles estão me ajudando e nem sabem disso. Eu agradeço ao Senhor pela vida deles que estão aqui, a todos. No dia 20 de maio foi lançado o vídeo com mais likes do nosso YouTube. O documentário 70 anos da primeira igreja evangélica Assembleia de Deus em São Mateus. A produção contou com uma extensa pesquisa, roteiros, gravações externas e horas de edição. Tudo para mostrar exatamente onde começou, o caminho que percorremos, as dificuldades e as conquistas. Enfim, para mostrar como chegamos aqui. Quem não se lembra dessa imagem? Com o direcionamento de Deus, a igreja entrou em um propósito de oração pela madrugada, dividindo os horários por ordem alfabética, para que sempre tivesse alguém chamando a Deus durante a noite. E esse foi o caminho que fez a diferença na nossa igreja, pois aquele que clama recebe o consolo do Senhor. Junho. Em junho, pensando em nossas crianças, o Departamento Infantil, junto com o Departamento de Mídia, lançou o EAD-SM Kids. E foi um sucesso desde o primeiro dia. Somando todas as visualizações, passamos do número de 66 mil. Pense como foi importante levar a palavra de Deus para tantas crianças e famílias. Por isso, glorificamos a Deus por enviar os teus servos que trabalharam para que essa produção chegasse ao maior número de crianças com uma qualidade que tornou-se referência no YouTube. Logo que chegou a pandemia, eu confesso que eu fiquei preocupada, né, em relação às nossas crianças. Nós trabalhamos no Ministério Infantil e temos uma preocupação muito grande com as nossas crianças. E nós fazíamos cultos presenciais, como todos sabem aqui da igreja, né? Nós fazíamos ali no cenáculo cultos presenciais todos os meses. E tivemos que parar instantaneamente devido à pandemia. Mas nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele sempre nos dá estratégias novas. E nasceu um projeto no coração da nossa pastora Cris, e nós nos unimos juntamente com ela, nós do Ministério Infantil, e resolvemos fazer o nosso culto online, reinventando com as nossas crianças. E graças a Deus tem sido assim maravilhoso o retorno, a devolutiva desse culto. Né? Vocês não têm ideia de tantas experiências que nós temos alcançado com este culto. Claro que dá trabalho, e muito trabalho. Mas assim, ao mesmo tempo é gratificante, porque nós fazemos aquilo que nós gostamos. Quando você faz aquilo que você gosta, independente que seja que vai rolar noite, madrugada, né, você preparando, mas o importante é você fazer com amor, né? Você fazendo com amor, tudo se encaixa, né? E mesmo que tem muitas pessoas que são voluntárias juntamente conosco, né, mas que têm amor, né? Na verdade, nossa equipe é pequena, é uma equipe pequena, mas ela multiplica, né, de uma forma tremenda, porque todos fazem com grande amor, veste a camisa e Deus honra, né, e é maravilhoso. Eu vou revelar o segredo de Joaquim e Joaquina. O segredo de Joaquim e Joaquina. Aí não vale, aí não vale. Aí os meninos vai ficar mal com a gente, né? Agosto. Com a redução do número de casos e aumento da disponibilidade de leitos nos hospitais do nosso estado, os cultos presenciais foram voltando aos poucos. Após 4 meses sem Santa Ceia, tomando todos os cuidados de higiene, máscara e distanciamento, foi possível realizar no dia 2 de agosto a Santa Ceia do Senhor. Foi um retorno muito especial, um recomeço. Setembro. Em setembro, o Departamento Musical preparou uma homenagem aos 476 anos da nossa cidade e também aos 70 anos da Assembleia de Deus em São Mateus. Vamos relembrar como foi essa homenagem? Seu futuro é de projeção. São Mateus é um presente para toda a nação.
No dia 26 de setembro, fizemos a live Até que o Senhor Venha. Uma live beneficente que foi conduzida pelo Ministério Agnus, da congregação do bairro Vila Nova. As doações foram revertidas em cestas básicas pelo IPAG. Clamar até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou... O dia 27 de setembro era um domingo, especificamente o último do mês, ocorrendo assim a reunião de obreiros. Estrategicamente, nesse dia foi realizada uma campanha de vacinação no templo, coordenada pela irmã Cristiane. A equipe de profissionais da saúde administrou aproximadamente 400 doses de vacinas para os membros da nossa igreja e para a população vizinha. Dada a importância desse evento, foi então criado um novo canal de comunicação para que em 2 minutos os recados mais importantes da igreja fossem passados aos membros. Assim surgiu o ADSM News. Desde então, já foram 15 edições, trazendo de forma clara e objetiva as principais programações e informações da semana para você. Eu sou Karina Gomes e esse é o nosso ADSM News desta semana. Outubro. Em outubro, a tarde do dia 17 foi em homenagem às nossas crianças. O Ministério ADSM, por meio do Departamento Infantil, realizou uma carreata com muita animação e evangelização. O evento mobilizou muitas famílias e muitos veículos. Tenho certeza que foi algo especial para as nossas crianças. Na noite daquele dia, outro evento marcante foi a inauguração da congregação do bairro Bom Sucesso. A cerimônia foi marcada por belos louvores, uma palavra poderosa e um sentimento coletivo de alegria. Temos certeza que este templo será uma grande bênção para o bairro do Bom Sucesso. Também foi em outubro que, como parte do projeto de expansão nos meios de comunicação em massa, o Ministério ADSM lançou a Rádio Luz. Tudo foi planejado com muita determinação, dedicação e carinho para entregar conteúdo de qualidade para você e uma mensagem de esperança para o mundo. O projeto da rádio faz parte de um grande trabalho da igreja de evangelização. E a Rádio Web Luz, ela nasce no coração do pastor Cleves e através dele, né, e da vontade e também do mesmo desejo que tinha no meu coração, nós sentamos e juntamente com ele, pastor Marcos, pastor Clisano, tantos irmãos, né, nós colocamos esse projeto, né, aramos a terra e fizemos o plantio. E hoje, para a misericórdia de Deus e a boa aceitação dos irmãos, nós temos hoje a palavra sendo pregada nos Estados Unidos, na Europa, aqui na América do Sul, em todo o Brasil. Nós temos uma audiência manhã e tarde, por enquanto estamos na operação de manhã e tarde, com locutores, né, aqui presentes no estúdio, nesse belo estúdio que foi montado. Houve essa preocupação também do pastor presidente, de toda a equipe de mídia, né, do Ministério ADSM, em criar uma estrutura com condições de ter operadores, de ter locutores, de atender programas como nós temos aqui da juventude, que vem aqui, que canta ao vivo. Nós recebemos cantores, né, do Brasil aqui nesse estúdio, lançamento de CD e a própria palavra de Deus. Então o estúdio foi montado com todo esse carinho, pensando em ter essa comunicação com o nosso irmão aqui mesmo, do nosso entorno e, acima de tudo, da evangelização. Novembro. Em novembro, avançamos em ensino teológico. No dia 11 de novembro, aconteceu a aula magna da FAETAD, a qual marcou o início do curso de bacharel em teologia na nossa igreja. Dezembro. Depois de um ano sem acontecer o batismo, no dia 6 de dezembro, 126 almas desceram as águas e declararam sua fé ao mundo. Embora Deus tenha recolhido muitos de nossos irmãos, Ele estava preparando um novo exército para sua igreja, provando sempre que estamos em tuas mãos.
não sei nem explicar direito até agora. Porque eu não parava de rir, eu nem percebi que eu estava rindo. Desde o início já tinha algo extraordinário acontecendo quando pisava na igreja. Tinha um movimento espiritual aqui e o pastor apenas confirmou tudo isso quando ele disse que a mão de Deus estava sobre aquilo ali. E de fato era impossível de não ter tantas pessoas buscando ao Senhor verdadeiramente aqui, querendo iniciar uma nova caminhada em Cristo. Era impossível um pai ver tantos filhos honrando o que ele gostaria que fizesse se ele não estivesse aqui. Mas desde o princípio que eu pisei na igreja aqui, desde a escola dominical que estava acontecendo aqui de manhã até o final, foi algo impressionante. Sem palavras, eu só tenho mais e mais a agradecer a Deus. No mesmo dia do batismo, aconteceu no Templo Matriz uma grande celebração da Santa Ceia. O culto contou com a presença das congregações do perímetro urbano de São Mateus. E juntos fizemos aqui uma grande festa. No dia 23 de dezembro, foi lançado o clipe de Natal do Ministério ADSM. O clipe contou com a participação dos cantores e músicos da nossa igreja, mas também com os membros, que de suas casas enviaram os vídeos. Vamos ouvir um trecho da canção. Ao longo do vídeo, nós vimos que foi um ano difícil, em que praticamente tudo, por algum momento, teve que parar. Mas nem todos poderiam parar. E a igreja nunca parou. Mesmo com a proibição de todos os nossos trabalhos presenciais, nós continuamos online. Continuamos crescendo. As redes sociais da nossa igreja cresceram e ainda crescem em um ritmo acelerado. E neste mesmo ritmo tem trabalhado o departamento de mídia para que a palavra de Deus chegue cada dia mais longe. O trabalho da mídia em 2020 foi assim muito importante. A gente tinha uma expectativa e acabou acontecendo uma coisa muito mais além. Inclusive assim a mídia é feita por voluntários, né? As pessoas não recebem para trabalhar aqui. Então, assim, eu até agradeço os voluntários, porque na hora, assim, do vamos ver, vamos fazer o culto, a gente chamou eles e eles vieram de máscara, com medo, mas, assim, arriscou as vidas, arriscando a família deles, para poder fazer o trabalho do culto online, para levar o culto para as outras pessoas que estavam em casa sem nada. Então, assim, foi muito importante o trabalho dos voluntários. A gente criou uma rádio, conseguiu criar a Rádio Luz, que não estava também assim no planejamento estratégico. A gente começou do zero e conseguiu isso tudo na pandemia para poder levar mais a palavra do Senhor à frente, né? Em um ano a gente publicou quase 400 vídeos no YouTube. Apesar de tudo, a mídia do Ministério ADSM não parou em 2020. Pelo contrário, ela só cresceu. E dessa forma, estamos alcançando vidas pela internet. Pessoas têm aceitado a Jesus durante os nossos cultos online. Primeiro, nós temos que falar do período que nós passamos com as nossas igrejas vazias. As autoridades logo lançaram o distanciamento social, o fique em casa, atingiu a igreja de uma forma terrível. E houve cultos de nós fazermos aqui somente com
com vocês da mídia e as pessoas todas em casa. Estava apenas nós aqui na igreja. E aquelas cadeiras vazias simplesmente machucavam ou machucaram o meu coração. Quando Deus falou comigo em agosto que viria um mal sobre toda a terra, que as nuvens negras cobririam o mundo, eu imaginei que seria o quê? Uma guerra. Não tinha na minha mente que seria uma praga mortal globalizada. Então, isso realmente, quando aconteceu, de fato, eu entendi que Deus estava falando dessa epidemia, da paralisação. As pessoas ficaram terrivelmente preocupadas, a medicina não tinha uma explicação, como não tem até os dias de hoje. Apesar de todos os problemas, apesar de todas as adversidades, foi um tempo de grande crescimento. Nós, com isso, trabalhamos mais, produzimos muito mais do que em todos os outros anos. Houve um crescimento de mais de 100% das mídias sociais, e quando veio a pandemia, a nossa igreja estava preparada com as nossas mídias sociais. Então, houve só um aperfeiçoamento. Ganhamos vidas para Jesus através das mídias sociais, mais do que uma congregação. Construímos e estamos construindo muito mais do que em todos os outros anos na história da igreja. Então, foi um ano de crescimento que culminou com o batismo. 130 vidas de uma vez. Nunca aconteceu isso na história das Assembleias de Deus aqui em São Mateus, em um só batismo, claro. Lógico que houve anos que nós batizamos mais pessoas, mas de uma só vez, mesmo no meio da pandemia, 130 vidas desceram às águas para que o nome do Senhor pudesse ser honrado e glorificado. Então fica aquele versículo que diz assim que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Queremos agradecer toda a igreja, Círculo de Oração, Departamento Infantil, todos os irmãos que oraram por nós, que nos ajudaram nessa caminhada de 2020. Muito obrigada. Deus abençoe a cada um, a cada família representada aqui na igreja. Que esse ano de 2021 seja um ano de paz, de prosperidade e de muita saúde para todos nós. Nós queremos agradecer a todos que cooperaram de uma forma tão grande, tão especial, para que, apesar de tudo isso, nós entendemos que o Senhor, Deus, esteve conosco e o Senhor está conosco. E eu quero finalizar com um versículo da Palavra de Deus, que se encontra em 2º livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14, que diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Fiquem todos na paz do Senhor.